Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, a nossa equipe está aqui com a gente também nessa transmissão, né? Nós estamos aqui com algumas pessoas da equipe para nos ajudar aí na transmissão dos cultos. E um tempo desafiador, né? Onde nós estamos falando sobre coragem. E é um tema extremamente difícil a gente poder meditar, porque estamos no meio de uma tempestade, né? Onde a nossa coragem, a nossa fé é abalada, né? As circunstâncias acabam tomando conta aí daquilo que é a nossa vida, a nossa alma. E isso, sem dúvida alguma, todos nós temos pensado muito sobre tudo isso que está nos acometendo, né? A gente pensa quando é que vai acabar, como é que vai ser pós, como é que vai ficar em questão da saúde, do trabalho, da economia. Isso emaranha aí os nossos pensamentos e acaba nublando aí um pouco daquilo que é a nossa fé em Deus, né? E é importante, nós cantamos aqui, que a nossa fé realmente ela esteja em Deus, né? A gente precisa se concentrar, fazer isso racionalmente, sempre trazendo a nossa fé em Deus, até porque aquilo que não existe fé fora de Deus, né? Não existe fé fora de Cristo Jesus. Qualquer tipo de crença fora disso é uma mera expectativa de coisas que poderiam vir e provavelmente não vão acontecer. E mais desafiador do que isso é a gente trazer essa questão do alegre-se no Senhor, né? Porque não é fácil a gente trazer a nossa alegria, trabalhar a alegria da nossa vida em Deus num momento tão desafiador. Isso me faz refletir várias coisas, como a nossa pseudo-alegria, a nossa possível felicidade, ela é abalada, porque provavelmente, em meias circunstâncias, a gente acaba colocando a nossa alegria em coisas que a gente não deveria. Então a gente coloca alegria, a gente coloca felicidade em tudo que não deveria. A gente às vezes esquece de colocar a nossa alegria, a nossa felicidade numa base mais sólida. Então é normal que a gente às vezes, se por conta disso a nossa alegria vai embora, porque às vezes a gente está colocando alegria num carro que a gente quer comprar, numa casa que a gente quer comprar, num salário que pode aumentar ou não pode aumentar, num móvel que eu quero, numa forma que eu quero tomar para minha casa, num emprego, num trabalho. A gente acaba colocando a nossa alegria nessas coisas, e quando a gente coloca a alegria nas coisas que são visíveis, a gente acaba se frustrando, porque tudo nessa vida vai passar, a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Então quando a gente não coloca alegria em Deus, quando a gente não se alegra no Senhor, é muito provável que a gente venha se frustrar, a gente venha se entristecer, a gente venha a entrar em crise, porque assim como todas as coisas passam, e se nós colocamos a base da nossa alegria nessas coisas, a gente acaba se frustrando, porque isso passou. Então quando a gente coloca em Deus, a gente tem uma certeza: Deus é imutável, Ele não muda, Ele permanece exatamente com os seus princípios, com os seus valores, com tudo aquilo que Ele é. Então como Ele não muda, e a gente, de alguma forma, nós precisamos entender que nós devemos colocar a nossa alegria no Senhor. Porque se de fato a gente colocar nessa base sólida, na palavra, em Cristo, no amor a Deus, nós não vamos nos frustrar, e a nossa alegria não se vai com as circunstâncias. Agora, como é difícil a gente viver num mundo cheio de tribulações, onde a todo momento essa alegria nossa, ela está aí a ser perdida. Inclusive, eu até acho que a gente vive uma certa ditadura da felicidade, né? A gente tem que estar assim 100% feliz o tempo todo, e você não pode chegar meio triste, você não pode se entristecer, você não pode querer às vezes ficar sozinho em casa, porque não, você tem que levantar, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, né? A gente quer vender essa imagem o tempo todo, então a gente vai lá nas redes sociais, ninguém posta muita foto triste, a gente prefere postar um ser que ali está feliz. Só que em meio a tantos desafios, a tantas circunstâncias, é complicado a gente manter o nosso ânimo. Por isso, o desafio da nossa vida é sempre a gente ser conduzido à alegria em Deus. E é interessante porque nós estamos trabalhando esse tema, e a gente trouxe aqui a história, né, a história do livro do profeta Joel. E um dos versículos, talvez, mais comentados desse livro, é justamente quando ele fala: alegrem-se no Senhor, mantenha a sua alegria no Senhor. E a gente às vezes acha que isso aqui é quase que um conselho que ele falou lá, não, sabe, quando você encontra alguém na esquina, não, confie em Deus, mantenha a sua confiança em Deus. Se você ler só esse recorte do versículo,
é possível que a gente não entenda toda a circunstância, tudo aquilo que o profeta Joel estava passando com aquele povo, né? Então a gente vai ver aqui que, na verdade, Joel pegou ali um povo totalmente triste, numa situação difícil, e ele tem um grande desafio de poder conduzir esse povo, então, a se alegrar em Deus, e fazer isso da maneira correta, fazer isso tendo por base os princípios a quais nós entendemos que estão na palavra de Deus, o que ainda torna ainda mais difícil. Então ele vai agir como um verdadeiro profeta, um verdadeiro líder, né? O líder não é aquele que se desespera perante as situações que estão à sua volta, é aquele que mantém a calma, busca em Deus, ora, recebe a revelação e fala assim: irmãos, agora é o seguinte, eu tenho a revelação de Deus, eu quero poder compartilhar essa revelação com vocês. Ninguém precisa se desesperar, ninguém precisa ficar ansioso por coisa alguma, porque Deus está no controle. Só que para alguém fazer isso, você não sai aí falando esse tipo de conselho, a não ser que a gente de fato tenha buscado isso em Deus, e tenha essa segurança em Deus. E é um pouco do que Joel vai fazer aqui no seu livro. Então, se você puder abrir comigo aí, no livro de Joel, está mais ou menos aí no meio da Bíblia, né? Para quem está com a Bíblia de papel, ele é um livro pequeno, então você vai ter que ir caçando ele aí aos poucos. Então está depois de Oséias, Daniel, Oséias, um pouco mais para o fim do Antigo Testamento. E aí Joel, nós vamos ler alguns versículos deste texto aqui, desse livro. Não se sabe muito bem quando é que esse livro foi escrito, né, em qual época. É um livro antigo, mas que, por ser a palavra de Deus, é algo extremamente atual. A gente lendo e estudando esse livro aqui, vê como Deus, ele é atemporal, ele trabalha fora de tempo, né? As coisas, nós não estamos aqui vivendo uma situação nova para o mundo. A gente pode estar vivendo uma situação nova para a gente, mas o mundo já passou por coisas até piores, né? E não estou dizendo que o que nós estamos passando é menos ou mais ruim para uns ou para outros, não é essa comparação que eu quero fazer, mas o mundo já passou por situações constrangedoras. Eu, sinceramente, eu nunca havia passado uma situação dessa. E provavelmente, todos nós aqui, dificilmente alguém já enfrentou uma situação como a que nós estamos enfrentando. No momento, provavelmente, nós não vamos passar. E uma das meditações que eu tenho feito, e a gente encontra isso aqui nesse texto, é que em tudo, irmãos, nós não sabemos exatamente como será após, como é que as coisas vão acabar, que dia que vai acabar, a gente não tem muito essa noção. Mas a gente precisa, irmãos, ter a noção de que Deus está no controle de todas as coisas, e eu não posso me desesperar perante essas situações, senão a gente vai fazer bobagem, senão a gente vai meter os pés pelas mãos, senão por conta de, às vezes, uma situação que pode acontecer de pior na minha vida, eu vou acabar abrindo mão daquilo que é a palavra de Deus. Então, o nosso maior risco, quando nós passamos por uma situação desafiadora e difícil, é a gente barganhar aquilo que são os nossos valores por conta de um prato de lentilha. Se você está entendendo o que eu estou falando. Então, às vezes, num momento de desafio, de fome, de miséria, ou de ansiedade, de luta, a gente acaba trocando os valores que nós aprendemos na palavra de Deus, os valores e os princípios que Cristo colocou em nós, por conta de uma situação material, e nós não podemos deixar com que isso aconteça. E vamos ver aqui a situação. Então, se você ver lá Joel, no capítulo 1, diz lá, a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando de uma situação que provavelmente não aconteceu nos dias, e provavelmente não tinha acontecido nem nos dias dos pais daquela geração. E ele continua, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então ele está falando de uma situação aqui que ele fala, gente, vamos ter que passar isso aqui para frente, porque foi algo tão incomum que nós precisamos perpetuar essa história para que outros possam conhecê-la. E aí, verso 4, olha o tamanho do rombo, irmãos, que essa nação estava passando. Diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Irmãos, é o seguinte: a sobra da sobra da sobra
havia acabado. Então o primeiro gafanhoto vem e comeu ali a boa parte da plantação, das riquezas daquela terra. Aí vem um outro, comeu a sobra. Do que sobrou dos dois, vem mais um e come aquilo que sobrou. E aí, para finalizar, para não sobrar absolutamente mais nada sobre a terra, vem mais um e acaba com tudo aquilo que aquela terra havia produzido, tudo aquilo que o povo estava ali para comer, para usar, né? Inclusive aquilo que era usado para o culto a Deus. Aquilo tudo tinha acabado, aquilo tudo tinha virado poeira, fumaça, aquilo acabou. A sobra da sobra havia acabado. Então, não é uma situação fácil. Eram, inclusive, tempos até mais difíceis do que os nossos. E provavelmente esse povo aqui deveria estar vivendo uma certa vida um pouco mais confortável. E quando nós estamos vivendo uma vida mais confortável, é natural que a gente comece a investir lá a nossa alegria nas coisas que a gente produz, nossa alegria na força do nosso trabalho, a gente começa a investir a nossa alegria nos projetos que a gente pode fazer. E de alguma forma o coração daquele povo foi se desviando daquilo que Deus era, daquilo que era a palavra de Deus. Foi se desviando, e aí então quando eles veem tudo aquilo que eles haviam produzido, nem a sobra da sobra havia restado naquele lugar. Ou seja, uma situação extremamente complicada. E aí, vamos aí para o verso 10, ele diz assim, eu vou pular alguns aqui para a gente conseguir terminar o estudo aqui a tempo, mas depois você pode ler esse livro com mais dedicação aí na sua casa. É um livro extremamente, uma revelação de Deus isso aqui, irmãos, totalmente de Deus, assim, algo que é próprio dos nossos dias. Então vale a pena a dedicação dessa leitura, né? Verso 10 diz assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu nesse campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, e lamentais, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta dos manjares e da libação. Então aqui, ele vai aprofundando aqui, naquilo que estava cometido, né? Naquilo que era essa tempestade, essa tribulação que esse povo está passando. Ele está falando assim, todas as árvores que dão fruto, acabou, não tem mais, secou. E ele fala assim, entristeçam-se, lavradores da terra, porque a terra secou, não há de onde mais, Joel falando, o profeta Joel falando, fala, não há de onde mais a gente tirar mantimento, não tem mantimento para as casas, não tem mantimento para a família, e nem inclusive mantimento para a casa de Deus, que era onde a gente deveria também estar levando. Então, irmãos, assim, uma seca terrível, assim, uma coisa que talvez sem precedentes aqui. E aí, irmãos, a gente observa aqui no texto, porque ele está falando justamente uma palavra, ele está aqui trazendo uma profecia para aqueles que lavravam o campo. Quantas vezes nós colocamos a nossa alegria, os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo até que a nossa possível fé, na força do nosso próprio trabalho. Então a gente tem uma certa facilidade de poder ter tudo, querer ter tudo sob controle da nossa vida, porque enquanto a terra está produzindo, é muito fácil para nós. As pessoas já sabem, vão lá, plantam uma semente, aquilo gera, aquilo nasce, aquilo frutifica, e a gente vai conhecendo os caminhos, como a gente faz para produzir, para se alimentar, para viver, e provavelmente esse povo já estava acostumado com isso. O problema é que aqui, justamente o que havia secado era a forma de produção, não tinha mais o que fazer, a terra estava seca. Não era uma questão de que com um pouquinho de esforço, as pessoas conseguiriam reverter aquela situação. E quantas vezes, irmãos, nós não gostaríamos de poder, nos problemas que acometem a nossa vida, poder reverter a situação, poder ter algum tipo de saída na nossa vida, onde que a gente pudesse reverter a situação. Até, irmãos, às vezes quando a gente vai aconselhar as pessoas, às vezes a pessoa chega com problemão na nossa frente, e aí como a gente é muito apto, como a gente conhece muito, às vezes
já viveu muitas coisas na vida, antes mesmo de a gente buscar qualquer tipo de revelação, a gente quer começar a apontar o dedo na vida das pessoas, dizendo, mas é porque você fez errado, é porque você fez dessa forma, você não deveria ter feito desse jeito. E é natural que a gente dê esses conselhos, e existem casos que realmente a responsabilidade é toda nossa, né? Mas nem sempre quer dizer que porque estamos passando um problema, é porque a gente fez algo de errado. Às vezes foi porque a terra secou mesmo, às vezes foi porque as coisas se secaram, e não há mais como a gente trabalhar com o próprio braço e fazer com que aquilo venha se reverter numa situação favorável. Então a gente fica vendo essa pandemia que a gente está enfrentando. Qual que é o grande desafio dessa pandemia? Por que a gente tem tanta incerteza, tanta ansiedade? Por que a gente sofre tanto? Porque tudo que a gente queria era ter o controle, e ninguém tem o controle de nada. A gente acha algumas coisas, a ciência acha algumas coisas. Então a ciência achava que no começo sem máscara resolvia. Passou um mês, não, é com máscara. Depois tira a máscara, depois põe a máscara de novo. A ciência está errada? Não. Eles só não tiveram ainda tempo, às vezes, de fazer os testes necessários, porque, infelizmente, nem tudo está no controle das nossas próprias mãos. Tudo que a gente gostaria era de saber o dia que isso ia acabar. Tudo que a gente gostaria era que tivesse uma vacina. Porque se tivesse uma vacina, bom, aí pelo menos de novo, a gente estaria no controle da situação, a gente poderia viver tranquilamente, voltar a nossa vida a como era antes e fazer tudo como a gente gostaria. E se a gente às vezes visse alguém que pegou lá o vírus no meio da rua e falou assim, é porque você não tomou vacina. Só que, irmãos, nós não estamos vivendo uma situação comum. Nós não estamos vivendo uma situação que basta com o nosso próprio esforço a gente vai conseguir sair dela. Não tem jeito. Nós estamos aqui no Brasil mais ou menos há 97, quase 100 dias de confinamento. E a coisa que a gente menos tem é respostas. E eu vou te falar, irmãos, no começo, os primeiros dias principalmente, a gente tentou lá achar algumas respostas. A gente tentou lá pesquisar algumas coisas que poderiam salvar o trabalho, o emprego. E a gente descobriu que não tem resposta para todos os problemas que a gente está enfrentando agora. Infelizmente. Gostaríamos de ter? Gostaríamos, mas nós não temos todas as respostas. A gente chega numa situação que a pessoa chega para a gente e fala assim, eu perdi meu emprego essa semana. E tudo que eu gostaria era de ter uma resposta prática para a vida dessa pessoa. E dizer assim, não, nós vamos te ajudar. Manda seu currículo, eu vou te ajudar a arrumar um emprego, pode ficar tranquila. Só que onde eu vou arrumar um emprego? Eu nem sei se terão empresas que vão ser suficientes para abraçar a vida de todas essas pessoas que estão desempregadas. Eu nem sei se a gente vai ter trabalho suficiente, porque não é uma questão de que a pessoa saiu do trabalho, é uma questão de que a terra se secou. E aí, irmãos, a gente vai tentando responder, a gente vai sendo afunilado e vai chegando num ponto onde a gente vai falar assim, meu Deus, nós não temos mais resposta. E aí talvez, é nessa hora que a gente para de olhar as circunstâncias pelo nosso esforço, a gente para de olhar as coisas pelo visível, e começa então a buscar soluções para a nossa vida no invisível. A gente começa a descobrir que as soluções dessa vida, às vezes elas até parecem que estão no material, mas elas não estão. A gente até acha que a solução da vida está no nosso esforço, está naquilo que eu posso adquirir, está nas coisas que eu consigo ver, mas aí a gente vai vendo e vai lendo esse texto aqui, a gente vai lendo que não existe essa solução milagrosa através daquilo que é material. O milagre está naquilo que é invisível, naquilo que é intangível, naquilo que a minha mão não pode conceber. E aí nós somos colocados numa certa cadeia de frustração, porque já que meu braço não consegue resolver esse problema, já que eu não consigo ver a solução, para onde a gente recorre? E a nossa tendência é falar assim, bom, agora é só Deus, como se antes já não fosse. Agora é só Deus nessa causa. E aí, de fato, irmãos, é só Deus mesmo. Nós precisamos agora, enquanto igreja, parar de buscar soluções na força do nosso próprio braço, naquilo que a gente pode produzir, e começar a buscar e romper aquilo que Deus quer para a nossa vida através de oração. E é isso que o profeta vai conduzir esse povo. Sinceramente, quando eu comecei a caminhada na fé, eu achava que profeta era aquele que adivinhava o futuro. Eu pensava isso mesmo.
Eu pensava que tanto que a gente às vezes se deparava com um profeta. Eu me lembro uma vez que eu encontrei, os caras falaram assim, esse cara aqui é profeta. Aí eu cumprimentei ele, aí ele me perguntou assim, qual o seu nome? Eu falei, você não é profeta? Porque na minha cabeça ele tinha, né, mas não é possível, você não é profeta? Então você tem que saber meu nome. Então eu tinha uma concepção errada sobre aquilo que era profecia. E depois, lendo os textos, eu comecei a achar que profeta era aquele que dava o rala no povo. Então eu achava que subia um cara nervoso, o povo estava tudo errado, e ele começava a apontar o dedo para o povo, e falar mal de todo mundo, porque dá essa aparência, né? Quando o Joel vai trazendo o texto aqui, parece que ele está assim, vocês é tudo um bando de pecador, seus ignorantes, vocês tinham que estar buscando a Deus, e jejuando e orando, eu achava isso. E, inclusive, lendo esse texto, gente, eu tenho cada vez mais clareza sobre o que é um profeta. O que é um profeta na mão de Deus? Um profeta na mão de Deus é aquele que conduz um povo que estava sem revelação, um povo que estava fora daquilo que era vontade de Deus, um povo que estava caminhando para um lado oposto daquilo que Deus é, para conduzir eles para então debaixo da mão do Senhor. Isso é um profeta. O profeta não é aquele que adivinha o futuro. O profeta é aquele que vê um povo indo para o lado errado e aponta o lado correto. E é o que Joel está fazendo. Ele fala, gente, vocês estão vendo, está tudo errado. E ele inclusive fala da casa de Deus, ele fala, até aqui na casa de Deus, os ministros tinham que chorar e rasgar suas vestes, porque está tudo errado. Nós estamos buscando Deus de uma maneira mecânica e religiosa. As coisas não estão indo errado porque Deus está dando birra, para a gente fazer a vontade dele, não, está indo errado porque a gente saiu daquilo que era o correto. E ao se desviar do caminho, nosso coração vai se desviando do caminho, as coisas vão dando errado mesmo. Porque não tem condição de dar certo, ainda que às vezes, irmãos, a gente se desvia do caminho de Deus e parece que algumas coisas vão dando certo, mas o final daquilo é assim, é perdição. E aí Joel vê isso com clareza. Isso é um profeta, irmãos, a gente precisa exercer esse ministério de profecia na nossa vida. A gente precisa exercer esse ministério na nossa vida, de olhar os rumos que estão indo errado, parar de se preocupar em resultado, em aparente, invisível, e começar a se preocupar com aquilo que são os princípios já aplicados na nossa fé. E aí, o homem espiritual discerne as coisas espirituais, não é isso? Então nós, como pessoas espirituais, nós deveríamos olhar as condições espirituais, parar de olhar o visível, olhar as condições espirituais e conduzir de novo esse povo para debaixo da mão de Deus. E aí então, ele começa então a trazer esse povo então para o rumo correto, para o caminho real, para aquilo que era a vontade de Deus. E aí, vamos aí para o verso 14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então aqui Joel, ele percebe que o povo estava então se afastando da presença de Deus. Um coração desviado, um coração ruim, sem quebrantamento. E aqui mais para frente, inclusive, ele vai falar que havia uma certa religiosidade das pessoas em buscar a Deus. E ele fala assim: irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. Nós estamos enfrentando um desafio agora e nós estamos indo da maneira errada. E aquele povo, irmãos, estava enfrentando um desafio enorme, talvez, como nós falamos aqui, maior do que os nossos dias. Então vem o profeta Joel e fala assim: está tudo errado, nós precisamos agora de oração e de jejum. Nós precisamos orar e jejuar. Nós precisamos rasgar, não as vestes, mas o nosso coração, porque estamos indo para um rumo sem volta. E ele então, ele vai conduzindo esse povo de novo para se alegrar em Deus, um povo que estava vivendo então um período de tristeza, de dor, de seca, de fome e de miséria. E ele começa a trazer. A gente tem uma certa confusão quando falamos de oração e de jejum. Porque se a gente lê aqui com os olhos aparentes, né, se você lê de primeiro esse texto aqui, fica parecendo que Deus está fazendo um grande problema para trazer o povo de volta. A gente tem essa tendência a olhar assim o texto dessa forma e não tem nada a ver com isso.
Aqui não é que Deus está causando um grande problema para o povo voltar. É que o povo desviar de Deus causou um grande problema. E agora precisa se corrigir. Então, às vezes a gente passa um problema na nossa vida, uma seca na nossa vida, e a gente tem a tendência a achar, assim, será que vou fazer certas orações, vou tentar bajular Deus para ver se Deus converte aquilo que é a minha vontade. Isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. O que na verdade nós temos que buscar em Deus é aonde que o nosso coração se desalinhou com aquilo que era a vontade de Deus e colocá-la de novo na nossa vida e no nosso coração. É para isso que serve a oração e jejum. A oração serve para eu falar assim: Deus, já que está tudo errado, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Aonde que eu saí debaixo da tua mão, Deus? Porque de onde eu saí, para lá eu quero voltar. É para isso que serve a oração. E o jejum, irmãos, o jejum, esse sim é um mistério para a igreja, porque eu já vi jejum assim de tudo. E a gente tem uma certa confusão às vezes. Às vezes a gente faz jejum para barganhar com Deus, tem muita gente que faz isso. Estou aqui criticando e julgando. O cara fala: vou cortar comida, vou cortar refrigerante porque eu quero casar, sei lá, né? Cada um tem seu motivo, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, sei lá, cada um faz lá o seu jejum. E na verdade a gente não deveria fazer jejum para buscar a nossa vontade, porque está errado, irmãos, justamente porque nós estamos fazendo a nossa vontade. Então a gente deveria jejuar para ficar sensível àquilo que Deus quer falar conosco. E estando sensíveis ao que Deus quer falar conosco, a gente entra em oração, porque agora sensíveis, desprendidos da condição visível, a gente pode então ouvir o invisível de Deus para a nossa vida, sermos ministrados no nosso interior, porque, irmãos, as coisas estão dando erradas não são por conta do visível, a coisa está indo errada não é por conta do que eu posso ver, mas é por conta das coisas que são dentro do meu coração, que eu não posso ver. Então eu me lembro, eu uso muito esse exemplo, eu acho que ele diz muito sobre essa questão aqui, que uma vez uma pessoa me perguntou como fazia para mudar a mão de Deus, né? Como é que eu faço para mudar a direção da mão de Deus? Eu falei: para que você quer fazer isso? Para que você quer fazer isso? Em vez de você mudar a direção de Deus, muda a sua, e vai para debaixo da mão de Deus. A gente fica às vezes tentando fazer uns jejuns, umas orações, para ver se a gente muda a condição de Deus, e Deus não se muda. A gente deveria, irmãos, era buscar, e é exatamente o que o texto fala, arrependimento na nossa vida, e dizer: Deus, qual é a condição que eu preciso mudar, para que eu possa buscar a revelação do Senhor e entrar debaixo da mão do Senhor novamente. Então, irmãos, nós vamos entrar aqui numa semana, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, nós vamos entrar numa semana de oração e de jejum, nós vamos propor isso aqui na igreja, e, irmãos, nós vamos precisar usar isso, para ver onde é que o nosso coração está errando, onde é que a nossa direção está errando, para que a gente possa de fato mudar, não a condição de Deus, mas mudar a nossa condição. Isso não é uma garantia de que a pandemia vai acabar, de que os empregos vão voltar, de que as empresas vão voltar a crescer, não é essa a questão, porque se a gente de novo for fazer um jejum e uma oração para buscar as coisas visíveis de novo, nós vamos ter que mudar de novo. Então nós não vamos fazer jejum, nós não vamos orar para tentar mudar o visível de novo. Nós vamos orar primeiro para mudar o invisível. Não é para rasgar as vestes, é para rasgar o coração. Porque quando nós rasgarmos o nosso coração e entendermos a vontade de Deus, nós seremos conduzidos a um caminho de alegria no Senhor. Irmãos, tem que ser suficiente na nossa vida a gente se alegrar em Deus. Tem que ser suficiente a gente estar alegre de estar na direção de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu cresci numa casa que era proibido falar a palavra desgraça. Minha avó tuchava bucha na boca da gente quando a gente falava desgraça. Aquilo parecia que era um mantra. Você falava desgraça, parecia que um mantra comeu o lugar ali, pronto. Então eu fiquei muito tempo sem falar essa palavra. Porque, nossa, isso aí era lá em casa era uma briga danada. Não podia falar de jeito nenhum. Principalmente quando a gente estava bravo, você queria descontar, minha avó tinha uma certa razão. Porque eu não falava ela como forma de ensino, mas falava ela para ofender às vezes. E depois a gente
lendo a palavra, buscando em Deus, você vai entender o que é desgraça. E eu fiquei meditando sobre o que é desgraça. Porque no dicionário, o que é desgraça? Falta de graça. Então, a literatura a gente sabe, está certo. Só que a gente precisa aprofundar nisso aqui, para a gente entender o que é uma desgraça na vida de uma pessoa. Desgraça é estar fora da mão de Deus, é estar fora da direção de Deus. Aí eu fiquei pensando, guerra é desgraça? Não precisa responder não, pensa, vamos meditar juntos aqui. Guerra é desgraça? Não é desgraça. Porque eu vi homens de Deus, debaixo da graça de Deus, enfrentarem guerras. Fome é desgraça? Não é desgraça. Porque eu vi homens de Deus, Paulo, passou fome. E ele estava em desgraça? Não. Ele estava debaixo da graça de Deus, passou fome. Ser preso é desgraça? Não. Porque Paulo foi preso debaixo da graça de Deus. Ser apedrejado é uma desgraça? Não. Porque um dos homens de maior fé na Bíblia, Estevão, foi apedrejado debaixo da graça de Deus. Então o que é desgraça? Desgraça é não fazer a vontade de Deus. Isso é desgraça. Porque é melhor sofrer guerra, passar fome, ser preso, ser apedrejado, debaixo da graça de Deus, do que não sofrer nenhuma dessas coisas e viver uma vida desgraçada, onde a alegria nossa é só nas coisas que a gente pode ter, possuir, pela força do nosso próprio braço. Isso é uma tremenda desgraça. Desgraça, irmãos, é quando eu saio da vontade de Deus e vou fazer a minha vontade, os meus próprios planos. Porque é melhor, irmãos, a gente passar fome, a gente ser preso, a gente ser apedrejado, a gente viver dias de guerra e dias de luta, mas estarmos debaixo da graça de Deus. Então, quando nós jejuamos, quando nós oramos, não é para sair de guerra, não é para ter uma condição melhor, não é para ter um carro melhor, não é para ter uma casa melhor, mas quando nós jejuamos e oramos, é para que a gente venha se alinhar novamente com a vontade do nosso Deus. Então a nossa proposta aqui é alinhar com aquilo que é o coração de Deus. Então ele diz assim, no verso 12, ainda assim agora mesmo capítulo 2, verso 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Então ele fala, convertam-se. O que é converter? É se alinhar à vontade de Deus. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Olha que interessante, nós estamos falando de alegrar no Senhor, e o que o Senhor está dizendo é que esse povo precisa converter o seu coração, com oração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E aí, capítulo 2, verso 18, diz assim, olha que fantástico esse texto, diz assim, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. Glória a Deus. Quando a gente lê esse texto aqui, esse versículo, a nossa tendência, de novo, é achar que agora o povo, então, orou e jejuou e Deus se compadeceu deles. Não, irmãos. O zelo de Deus sempre esteve no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não foi Deus que mudou de posição perante o povo. Foi o povo que se alinhou de novo, debaixo da mão de Deus. E debaixo da mão de Deus, o que tem lá debaixo da mão de Deus, irmãos? Zelo. Zelo. Tem um pai zeloso, tardio em irar-se. Então o nosso desafio, irmãos, não é que quando a gente fala assim, parece que Deus não está sendo zeloso comigo. Não, não é isso não, irmãos. O zelo de Deus está lá no mesmo lugar, na mesma posição. Não mudou. Quem mudou às vezes, irmãos, fomos nós mesmos. Então, quando a gente às vezes se sentir nessa posição de falta de zelo,
Nós precisamos converter o nosso coração e alinhar de novo com Deus. E quando a gente entrar debaixo da mão de Deus de novo, lá estará o zelo de Deus. 21, para a gente encerrar, diz assim. Irmãos, eu estou apaixonado por esse texto, porque diz muito, muito, muito sobre o que nós estamos passando. Diz assim: não temas, não tenha medo, ó terra. Falando de coragem aqui, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então olha o que o profeta aqui, revelar de Deus, faz. Pegou um povo em seca, desviado, coração desviado, ministros da palavra aqui, do louvor desviados. Ele falou: gente, não é aqui, não é pelo visível, vamos orar, vamos jejuar, vamos rasgar o nosso coração, vamos converter o Senhor, vamos fazer isso com pranto, com choro. E aí ele vai conduzindo o povo então para se alegrar, não mais naquilo que eles podem produzir, mas se alegrar onde agora? Em Deus. E ele fala: não temas, ó terra, alegrem-se, porque o Senhor faz grandes coisas. Glória a Deus. É isso, irmãos, é isso. É tirar um coração triste pelo visível e colocar um coração alegre num Deus que é invisível, mas é extremamente poderoso, misericordioso, zeloso, bondoso, amoroso. A nossa alegria precisa estar nisso. Se a sua alegria estiver ancorada nas coisas que você pode ver, quando essas coisas se forem, a sua alegria também se irá. Mas se a nossa alegria estiver ancorada em Deus, Deus não muda, e a nossa alegria jamais irá. Podemos passar tribulação, podemos passar desafios, podemos até, como falamos, guerras, fomes, apredejamento, mas faremos isso, irmãos, com toda alegria no coração, porque nossa alegria não está nessas coisas, mas está em Deus.